A composição do conselho é um elemento fundamental para o bom funcionamento do conselho. A composição deve considerar diversidade. E o que eu me refiro quando eu falo de diversidade? Eu me refiro a um conjunto de fatores. É a diversidade de conhecimento, a diversidade de experiências, a diversidade de gênero, a diversidade de idade e a diversidade mesmo geográfica, qual é a origem do conselheiro. Isso é muito importante porque é a partir dessa diversidade que você tem perspectivas diferentes sendo discutidas no Conselho de Administração e também onde você pode ter o contraditório no Conselho. A relação do Conselho com os executivos é uma relação que deve ter um objetivo de produtividade, uma relação de confiança, mas que ao mesmo tempo sempre será uma discussão, um enfrentamento de posições muitas vezes diferentes. Isso requer uma maturidade e um ambiente de confiança onde o questionamento das ideias seja permitido. Mas é muito importante que o Conselho se atenha ao seu papel de direcionamento de estratégia, de supervisão dos negócios, enquanto os executivos, como diz a própria palavra, executem o planejamento estratégico da companhia. Mas é apenas na interação positiva entre essas duas instâncias que você tem as boas decisões e a boa implementação das decisões no sentido de criar valor para as companhias. As principais armadilhas dos aspectos comportamentais que a gente vê através dos vieses individuais e de grupo, em primeiro lugar, são quando eles não são percebidos. Na medida em que eu não admito que, como humanos, somos vulneráveis às vieses individuais e de grupo, eu estou preso na primeira armadilha que eles apresentam. Eles são muitos os vieses e são muitas as armadilhas. Mas uma delas, por exemplo, é um conselho onde você tem baixa diversidade, onde você tem, por exemplo, um líder muito forte, e essas duas características, esses dois contornos fazem com que você tenha pouca discussão no conselho efetiva, você não tenha um ambiente que favoreça o contraditório e, portanto, uma decisão, um processo de decisão robusto. Então, essa é uma das armadilhas que são armadilhas de origem comportamentais e que podem fazer que os conselhos não sejam tão eficazes quanto deveriam ser. O primeiro ponto para que os gestores tenham uma relação positiva com o conselho é uma atitude de transparência. Essa atitude de transparência depende da atitude do gestor, mas depende também muito da atitude do conselho. Um conselho tem que interagir com os executivos imaginando que é possível sim errar. Ele precisa entender que o erro é permitido, não é almejado, mas tem que haver uma relação de confiança. Há situações de conselho de administração que, por temer a reação do conselho, quando há uma severidade excessiva, os gestores acabam por omitir informações no receio dessa relação. Isso não produz valor para ninguém, muito menos para a companhia. Então é importante que a atuação dos gestores seja de tal forma que crie uma relação de confiança, sejam com os conselheiros, sejam com os acionistas, sejam com os outros gestores, os seus pares, ou mesmo os clientes e outras partes interessadas. E uma relação de confiança se baseia na transparência. Quando não há transparência, quando eu julgo que você está omitindo alguma coisa, possivelmente naquele momento aquela relação já fica impactada por essa confiança abalada. Então, a atitude e o gestor pode, inclusive, desenvolver habilidades comportamentais para, ao exercitar este relacionamento com o conselho, com acionistas e com outros executivos, na verdade, ele cria relações de confiança que são relações sustentáveis, relações criadoras de valor, que se revestem do tipo de relação que justamente conduz à boa governança.